Vamos ser claros, a sua vida está cheia de coisas que simplesmente não te servem. Coisas que te atrapalham, que drenam sua energia. Mas você já se perguntou por que continua carregando tudo isso? Às vezes, o maior ato de rebeldia não é fazer barulho, e sim eliminar, em silêncio, tudo aquilo que não te acrescenta. Relações tóxicas? Fora. Hábitos autodestrutivos? Também. E não, você não precisa fazer um espetáculo disso, nem esperar a aprovação de ninguém. No vídeo de hoje, vou te ensinar a seguir um conselho fundamental da filosofia estoica: solte o que você não pode controlar e liberte-se. Porque, meu amigo, a vida é curta demais para ficar preso às expectativas dos outros. Vou te mostrar, passo a passo, como eliminar 10 coisas que, sem dúvida, estão tornando sua vida um caos. Não apenas um caos físico, mas também mental. Essas coisas estão te destruindo antes mesmo de você perceber. E se você não agir, pode acabar perdendo algo ainda mais importante: a sua paz. Por isso, comece hoje. Em silêncio e sem desculpas. No final, o que você deixa para trás diz mais sobre você do que aquilo que insiste em segurar. Está pronto para começar a viver de verdade? Antes de tudo, preste atenção nesta história, que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria contida neste material. Onde a história de Helena. Em um pequeno vilarejo à beira-mar, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era conhecida por sua habilidade em navegar nas águas mais turbulentas, e por sua incrível destreza em pescar mesmo nos dias mais difíceis. Com o passar dos anos, porém, Helena acumulou uma grande quantidade de redes e ferramentas quebradas. Já não as usava, mas, por puro costume, continuava guardando tudo. Toda vez que saía para o mar, o espaço em seu pequeno barco ficava cheio de coisas inúteis, que apenas atrapalhavam seu trabalho. Certo dia, enquanto se preparava para uma longa jornada no oceano, uma forte tempestade se formou. As ondas golpearam seu barco com fúria. Helena percebeu que o excesso de coisas que carregava dificultava enormemente sua capacidade de manobrar. Durante horas, ela lutou contra a tempestade. Mas sentia que não eram apenas as ondas o seu inimigo, era também a carga desnecessária que levava. À beira do desespero, Helena tomou uma decisão difícil, mas necessária: começou a se livrar do que não servia. Primeiro, jogou ao mar as redes quebradas. Depois, as cordas velhas e desgastadas. Por fim, até alguns objetos que guardava por apego, mas que não eram úteis. A cada coisa que soltava, o barco ficava mais leve, e ela podia manobrar melhor. As ondas continuaram fortes, mas Helena já não se sentia presa ao peso do passado. Graças a essa atitude, conseguiu permanecer à tona. Finalmente, quando a tempestade passou, voltou ao porto, exausta, mas a salvo. Seus colegas pescadores, admirados, perguntaram como ela havia sobrevivido. Helena, com um sorriso tranquilo, respondeu: há momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou pessoas, que apenas adicionaram peso à nossa jornada. Só quando decidimos deixar ir o desnecessário, em silêncio e sem drama, encontramos a liberdade para avançar com leveza. A moral da história. A moral é simples. Na vida, há muitas coisas que precisamos eliminar em silêncio para seguir em frente. Às vezes, a carga que carregamos nos impede de navegar com leveza. E só ao soltar esse peso é que descobrimos o nosso verdadeiro caminho. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar útil este tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você se mantém atualizado com as próximas reflexões. Vamos começar. O medo da opinião dos outros. Alguma vez você já se perguntou quantas decisões, na sua vida, foram tomadas por medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo se infiltra sob a pele e te impede de ser você mesmo. É como viver num palco contínuo, sob o olhar crítico de um público que, na realidade, nem está prestando atenção em você. Sabe por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão ocupadas demais lidando com suas próprias inseguranças para te julgar. Mesmo assim, você se paralisa. O medo do julgamento alheio é como um parasita silencioso, alimenta-se dos seus sonhos, gruda nas suas costas e sussurra no seu ouvido. Toda vez que você pensa em fazer algo diferente, ou ousado, o que os outros vão pensar? De repente, você muda de direção.
Adapta sua vida ao que acredita que os outros esperam de você. Que ironia! Passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que, sem perceber, deixamos de viver a vida que realmente queremos. Esse medo nos empurra a agradar pessoas que, muitas vezes, nem fazem parte da nossa vida de verdade. Como se nossa bússola estivesse desajustada. Em vez de seguirmos o norte da nossa intuição, seguimos o sul ditado pela sociedade. Você veste a máscara que melhor se ajusta às expectativas do momento, no trabalho, com os amigos, até nas redes sociais. E o verdadeiro, você, aquele que está escondido sob camadas de sorrisos forçados e opiniões emprestadas. Às vezes, o medo do que vão dizer é ainda mais sutil, disfarça-se de prudência. Não é o momento. Talvez eu não seja bom o suficiente. Desculpas mascaradas de sabedoria que, no fundo, escondem o mesmo monstro, o temor do julgamento dos outros. Enquanto isso, os sonhos ficam arquivados, esperando um momento melhor, que nunca chega. Para eliminar esse medo, precisamos praticar a filosofia estoica. Os estoicos ensinam: não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas exige exercício constante de introspecção e coragem. Trata-se de aprender a viver por você mesmo, a tomar decisões que te façam feliz, não apenas para agradar aos outros. A vida é curta demais para ser vivida à sombra da opinião alheia. Um bom exercício é eliminar, em silêncio, o que não te traz valor, aquilo que só está aí para agradar os outros. Você se sente obrigado a manter uma certa imagem? Escolheu uma carreira que não te satisfaz, só porque parecia a escolha certa. Libere-se dessas amarras. Comece com pequenas decisões. Diga não a compromissos que você não quer assumir. Faça algo que sempre quis, mas tinha medo por causa do julgamento alheio. Cada pequena ação é um passo em direção à liberdade. Não vou mentir. Haverá dias em que o peso do julgamento parecerá esmagador. Mas lembre-se, toda vez que você escolhe viver de acordo com o que os outros pensam, perde um pedaço de quem realmente é. É uma espécie de morte lenta e evitável. Então, elimine em silêncio. Você não precisa anunciar nada ao mundo. Apenas deixe de lado o que não pertence à sua essência. Confie no próprio julgamento. Valorize mais o que você pensa de si mesmo do que o que os outros pensam de você. Porque, no final do dia, a única pessoa a quem você deve satisfações é a si mesmo. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. 2. Relações tóxicas. Existe um ditado: não há pior cego do que aquele que não quer ver. Muitas vezes aplicamos essa cegueira às nossas relações. Acostumamo-nos a conviver com pessoas que nos tiram mais do que nos dão. Relações tóxicas, que drenam a nossa energia pouco a pouco. E o mais curioso, às vezes nos agarramos a elas como se fossem indispensáveis. Não estou falando só de relacionamentos amorosos. Relações tóxicas podem estar em qualquer lugar, na família, no grupo de amigos, no trabalho. Ninguém te obriga a mantê-las, mas lá está você, tolerando em silêncio, como se deixar ir fosse uma afronta. Por que fazemos isso? Talvez porque nos ensinaram que romper laços é fraqueza, como se eliminar alguém da sua vida fosse crueldade, quando, na verdade, pode ser o maior gesto de amor próprio. Os estoicos ensinam: não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar. Isso vale para as pessoas ao nosso redor. Você não controla como os outros agem, controla se quer, ou não, mantê-los na sua vida. Aqui está a parte difícil: fazer isso em silêncio. Não se trata de vingança silenciosa, nem de superioridade. É uma decisão consciente de não alimentar uma relação que te desgasta. Você não precisa de drama para eliminar o que não te serve. Não é necessário anunciar aos quatro ventos que está se desintoxicando de pessoas. Apenas solte. É como deixar de regar uma planta que não floresce. Você faz isso com calma, sabendo que ela não faz mais parte do seu jardim, e tudo bem. A planta segue o caminho dela, você, o seu. Já aconteceu de passar um tempo com alguém, até alguém próximo, e sair exausto? Não é que a pessoa seja má, a energia dela não combina com a sua. A chave é detectar essas relações. Escute seu corpo e sua mente. Se cada interação parece uma maratona emocional,
Talvez seja uma relação tóxica. Doe admitir, mas é necessário. Estratégia do silêncio. Reduza gradualmente as interações. Deixe de buscar o contato. Afaste-se sem grandes gestos ou brigas. Apenas deixe de estar disponível. É libertador. Não porque você dá as costas ao mundo, mas porque prioriza seu bem-estar. Como identificar? Se cada mensagem dessa pessoa te dá um nó no estômago, se sair com ela te deixa mais cansado que uma semana de trabalho, se é sempre você quem dá, e nunca recebe, então você já tem a resposta. Quando isso ficar claro, inicie o processo, sem dramas, sem explicações desnecessárias. A conclusão não é ser cruel nem guardar rancor, é respeitar a si mesmo o suficiente para não permitir que continuem drenando a sua energia. No final, a chave é a honestidade interna, colocar o seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar. Guarde isto com clareza. Algumas pessoas são como o vento, você sente, mas não pode se agarrar a elas. Deixe passar. 3 hábitos autodestrutivos. Às vezes, você se pega fazendo pequenas coisas que, se olhar de perto, sabe que não te levam a lugar nenhum. Ações que parecem inofensivas, mas desgastam sua paz mental ou física. São pequenos hábitos autodestrutivos, como um gotejamento constante que, com o tempo, desgasta até a rocha. Reconhecê-los é o primeiro passo, e não é fácil. Apontar o que nos incomoda nos outros é simples, identificar em nós mesmos, nem tanto. Você acorda e, sem pensar, pega o celular, não por algo importante, mas por costume. Em minutos, perdeu um pedaço da manhã, com a mente saturada antes mesmo de sair da cama. Parece inofensivo. Sã a isso o café extra, que não era necessário, a conversa que você sabia que não deveria ter, a série que não agrega nada, e que você continua por inércia. São as pequenas coisas que, com o tempo, criam um grande buraco no bem-estar. Eliminar esses hábitos é outra história. Quantas vezes você prometeu deixar para trás, e acabou repetindo? É aqui que entra a lição estoica. Grandes transformações não acontecem de uma só vez, e sim em pequenos passos silenciosos. Você não precisa gritar ao mundo que vai mudar, basta observar. A chave é a consciência. Quando perceber a mão indo ao celular sem motivo, pare. Não precisa jogá-lo pela janela, embora fosse catártico. Apenas deixe-o de lado e faça outra coisa. Respire fundo, alongue-se, beba água. Quando sentir vontade da terceira xícara de café, pergunte: eu realmente preciso ou é hábito? Se for inércia, deixe a xícara. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa se tornar perfeito da noite para o dia. Todos temos batalhas internas, e tudo bem. A questão é abordá-las com estratégias simples, silêncio e consistência. O que hoje parece um pequeno esforço, com o tempo, vira uma grande vitória. É como plantar uma semente. Sem alarde, ela cresce e vira árvore. Da próxima vez que identificar um hábito que te prejudica, elimine-o em silêncio. Não precisa de anúncio, nem de grande show. Apenas deixe ir, passo a passo, gota a gota. Como dizia Epíteto, a verdadeira mudança não posa para foto, ela simplesmente acontece. 4. O desejo de controlar tudo. Você já sentiu que, se não tiver controle absoluto sobre tudo ao redor, o mundo vai desmoronar? Gostamos de acreditar que, se organizarmos cada detalhe e prevenirmos todo imprevisto, a vida será uma máquina perfeita. Que ideia sedutora e impossível! Quanto mais tentamos nos agarrar ao controle, mais perdemos o equilíbrio. Que tal deixar de lado essa necessidade obsessiva? O desejo de controlar tudo é uma prisão mental, um tijolo por vez, cada vez que acreditamos que, com esforço suficiente, tudo sairá como planejado. Mas o universo não funciona assim. A sabedoria estoica é clara. A chave não está em controlar o incontrolável, e sim em soltar o desnecessário e focar no que depende de nós. Tentamos controlar o clima, as opiniões alheias, as reações das pessoas, os resultados dos nossos esforços, e nada disso está nas nossas mãos. É como tentar segurar a maré com as mãos, desperdício de energia. Imagine uma mochila. Cada tentativa de controlar o que está fora do seu alcance é uma pedra lá dentro. No início, talvez você nem sinta o peso, depois, a carga te esmaga.
Não seria melhor se livrar das pedras e abrir espaço para o que importa, suas emoções, suas ações, suas escolhas? Durante muito tempo, eu próprio tentava prever tudo o que poderia dar errado. Era exaustivo, e a maior parte do que me preocupava jamais acontecia. Percebi, a tentativa de prever tudo não me dava controle, só ansiedade. Comecei a soltar, pouco a pouco. Confiei mais no processo. As coisas continuaram a acontecer, algumas boas, outras nem tanto, mas eu me sentia mais leve. Confiar na vida não é ser passivo. É aceitar, com maturidade, que há coisas fora das nossas mãos, e tudo bem. Elimine em silêncio a necessidade de controlar tudo. Dê espaço ao imprevisto, às surpresas, ao que está além do seu alcance. Isso não é se acomodar. É libertar o peso, aceitar o caminho e fazer a sua parte. Lembre-se, às vezes, soltar é a forma mais poderosa de assumir o controle. Como escreveu Marco Aurélio, o verdadeiro domínio está em governar a si mesmo, e em soltar o que não pertence ao nosso governo. 5 expectativas irreais. Durante muito tempo, acreditei que precisava ser perfeita. Ninguém dizia isso diretamente, mas estava no ar, entre olhares de aprovação, comparações sutis e a ideia constante de corresponder às expectativas. Cresci acreditando que atender às expectativas dos outros, e até às minhas próprias, era sinônimo de sucesso. Que grande mentira! Tentar cumprir expectativas irreais é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você nunca termina, está sempre exausto, e no final, tudo o que sobra é frustração. O mais curioso é que muitas dessas expectativas nem sequer são nossas. Foram construídas por outros, família, amigos, sociedade, e aceitamos todas, achando que precisamos cumpri-las. Faça um exercício rápido. Quantas vezes você já se sentiu decepcionado por não alcançar algo que, na verdade, nem queria? Nos impomos metas tão altas que, quando falhamos, sentimos que não somos bons o suficiente. Essas expectativas acabam pesando mais que as próprias ações. É como correr uma maratona com uma mochila de pedras. A filosofia estoica tem uma visão brilhante sobre isso. Você não pode controlar o que os outros pensam de você, nem garantir que o universo vai agir a seu favor. O que pode controlar é como reage a isso. A chave é reduzir a carga. Baixe as expectativas que te sufocam. Esperar menos, de si e dos outros, não é se conformar, é se libertar. Não é desistir, é permitir-se existir com leveza. Não jogue todas as expectativas pela janela de uma vez. Faça como quem limpa um guarda-roupa. Tire o que não serve mais, o que nunca gostou de verdade. Às vezes hesitamos em deixar algo ir, achando que, um dia pode servir. Mas sabemos que não vai. Com expectativas, é igual. Comece eliminando as que não te pertencem. Depois, revise as suas próprias e pergunte: são realistas? Outra prática simples. Mude a forma como fala consigo mesmo. Em vez de dizer, preciso fazer tudo perfeito, diga, vou fazer o melhor que posso, com o que tenho agora. Parece pequeno, mas é libertador. Você abre espaço para o erro, que é humano, e para o aprendizado. Evite também contar seus planos a todos. Quanto menos barulho você faz, menos expectativas externas são criadas. As expectativas dos outros são só isso, deles. Elimine em silêncio o que não te serve, e verá as coisas fluírem naturalmente. Soltar expectativas não é desistir, é sabedoria. Em vez de focar no que deveria ser, concentre-se no que realmente quer e no que está sob seu controle. Menos expectativas, mais liberdade. Quanto menos você esperar, mais leve se tornará. 6. A necessidade de ter sempre razão. Você já percebeu como, às vezes, sentimos uma necessidade quase obsessiva de estar certos? Como se cada conversa fosse uma disputa, e a vitória estivesse em provar que temos razão. Mas, no fundo, essa guerra não é com os outros, é com nós mesmos. Cada vez que insistimos em ter a última palavra, tentamos reafirmar o próprio valor. É exaustivo. Fomos ensinados a acreditar que precisamos sempre saber tudo, como se errar fosse fraqueza. Mas vou te contar um segredo. Às vezes, ter razão é a coisa menos importante da vida. Os estoicos nos lembram: você não controla a percepção que os outros têm de você.
Essa luta interminável para provar algo não leva a lugar nenhum. Só te deixa ansioso, frustrado e, no fim, mais sozinho. Pergunte a si mesmo: o que ganho ao estar sempre certo? Uma medalha invisível? Vale o esforço? Cada discussão desnecessária é uma pedra a mais na mochila da mente. Aos poucos, o peso se torna insuportável. Na próxima vez que sentir essa urgência, experimente o silêncio. Não por resignação, mas por libertação. É como soltar uma caneta que você segurava por horas. Quando larga, vem o alívio. Ao soltar a necessidade de estar certo, você percebe o quanto estava preso a uma guerra que não queria lutar. Aceite que não precisa saber tudo. Está tudo bem errar. Está tudo bem não ter opinião sobre tudo. Aprenda a escutar, não para responder, mas para entender. Ouvir é biológico. Escutar é uma arte. Quando escutamos com atenção, a ansiedade de responder desaparece. Nem toda conversa precisa de um vencedor. Ganhar uma discussão não é o mesmo que ter paz. Vale a pena ter razão à custa da sua tranquilidade? A resposta é simples: não. Da próxima vez que sentir vontade de corrigir alguém, respire fundo. Solte a caneta. Deixe ir. A paz que virá será infinitamente mais valiosa do que qualquer vitória momentânea. Como disse Sêneca, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. 7. O ruído digital. Você já percebeu o quanto está cercado de ruído digital? Não falo dos carros na rua ou do vizinho martelando, falo do outro ruído, o que vive no seu bolso, nas suas mãos, nos seus olhos. Notificações, mensagens, redes sociais. Tudo parece projetado para te distrair e manter num estado constante de alerta. Vivemos uma era em que o silêncio é um luxo. Mas esse luxo é possível. O primeiro passo é entender o que realmente está roubando sua atenção. O caos digital não desaparece só porque você fecha um aplicativo. Isso seria como apagar um incêndio com um copo d'água. É preciso ser radical. Os estoicos valorizavam a paz interna, e ela não se conquista cedendo às distrações externas. Então, o que eliminar em silêncio? Primeiro, as redes sociais. Quanto mais contas você segue, mais ruído cria. Não precisa se desconectar do mundo, mas pergunte-se: eu realmente preciso saber o que o amigo da minha irmã está fazendo? Faça uma limpeza digital periódica, como quem organiza um armário. Tire o que não serve. Segundo, as notificações. Por que permitir que o celular te interrompa a cada 2 minutos? Cada vibração é um salto de atenção. Isso rouba tempo e energia mental. Desative tudo o que não for essencial. No começo causa ansiedade, mas depois vem a calma de ter o controle de volta. Terceiro, o medo de perder algo. Vivemos achando que, se não estivermos conectados, perderemos algo importante. Mas o que realmente importa não está na tela, está ao seu redor. Nas pessoas, nos momentos simples. Solte essa necessidade de estar em tudo. Quanto mais tenta abraçar o mundo digital, mais perde o essencial. Quando você se livra do ruído, algo mágico acontece. Começa a ouvir o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar consigo mesmo. Não é a ausência de barulho, é presença de consciência. Como disse Gandhi, a paz não vem quando o ruído se apaga, mas quando você decide ouvir a si mesmo. 8. Pensamentos negativos. Os pensamentos negativos entram na mente sem fazer barulho. Chegam devagar e, quando você percebe, já estão no comando. São como vizinhos indesejados que entram e não vão embora. E, pior, você entrega a chave. Esses pensamentos são padrões destrutivos que moldam suas ações. Quanto mais acredita neles, mais reais parecem. Mas lembre-se, pensamentos não são fatos. Como dizia Brian Tracy, se você acreditar neles, tornam-se sua realidade. Os estoicos ensinam: você não controla o que acontece com você, mas pode controlar como responde. A liberdade está aí, nas respostas, não nos eventos. Primeiro passo: reconheça o pensamento. Não precisa brigar com ele. Apenas perceba quando chega, e não o alimente. Quanto mais atenção você dá, mais ele cresce. Segundo, questione. Pergunte-se: isso é verdade? Tudo está mesmo dando errado ou é exagero? Muitas vezes, é só percepção distorcida.
Se for verdade, busque soluções, não repetições mentais. Terceiro, desapego. Os pensamentos não são você. Eles passam, como nuvens num céu firme. Pratique observar sem se identificar. Pouco a pouco, você aprende a ver os pensamentos como eles são, passageiros. Eliminar pensamentos negativos em silêncio é um ato de coragem. Não exige alarde, só foco, paciência e autoconhecimento. No final, o que você pensa molda o que você faz. E o que você faz define quem você é. 9 e 10 Desordem e comparações. Às vezes, acordamos com a sensação de que o mundo está pesado. Olhamos ao redor, pilhas de coisas, objetos, roupas, papéis. A desordem física reflete a mental. Um espaço bagunçado consome energia e rouba clareza. A filosofia estoica fala sobre o essencial, sobre eliminar o supérfluo. Desordem é o oposto disso, ruído que ocupa espaço e mente. Comece aos poucos. Observe, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Se não usa há muito tempo, provavelmente não precisa. O mesmo vale para a mente. Pensamentos velhos, culpas antigas, projetos que já não te motivam. Desapegue, sem drama, sem explicações. A ordem externa reflete a interna, e vice-versa. Cada coisa no lugar é uma preocupação a menos. Cada objeto que você solta, um passo em direção à leveza. Como dizia Mandela, quando o ruído se cala, o essencial se torna claro. E por fim, as comparações desnecessárias. Todos caímos nessa armadilha. Medir o próprio valor pelo sucesso alheio. Mas comparar-se é como correr uma corrida que só existe na sua cabeça. Você tem seu ritmo, sua melodia, mas insiste em seguir a partitura de outra pessoa. A única comparação válida é com quem você era ontem. Quando o impulso de se comparar surgir, questione: por que me sinto assim? Lembre-se das suas conquistas, do quanto já caminhou. Pratique a gratidão, ela dissolve a comparação. Agradeça pelo que tem, pelo que é, e verá o peso desaparecer. A vida não é uma competição. É uma travessia, no seu ritmo, com as suas marés. E quando você para de se enxergar pelos olhos dos outros, descobre quem realmente é.